graça e paz, tudo bem? A pergunta que eu te faço nesse momento é: o que está ocupando a tua mente? Paulo, em Romanos 12, verso 2, ele fala: rogo-vos, pois, pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser renovada e deve ser renovada, então, pela palavra de Deus, para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele, de Deus, para as nossas vidas. Olha que interessante. Eu quero ler algumas frases de algumas matérias que foram publicadas aí nesses dias. Psicologia, por que as más notícias dominam as manchetes? Olha só, as más notícias dominam a manchete. Por que será que elas dominam as manchetes? Porque, infelizmente, as pessoas são muito mais atraídas por más notícias do que por boas notícias. Outra aqui: más notícias vendem melhor do que boas notícias. Então elas vendem mais do que boas notícias. Por quê? Mais uma vez, porque a mente das pessoas está muito mais propensa a receber algo que é negativo, que fala de mal, do que fala de bem, ou de positivo, ou de construtivo, como a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é uma palavra simplesmente positiva ou agradável de se ouvir, mas ela é uma palavra construtiva. E também, uma outra agora: notícias negativas evocam reações psicofisiológicas mais fortes que as notícias positivas. Então elas mexem com a alma, elas mexem com o pensamento, com os sentimentos das pessoas, as más notícias, muito mais do que as boas notícias. Por que será? Porque as pessoas são condicionadas a receberem más notícias. Parece que elas têm uma atrativa, como um imã, algo que chama lá, que atrai de dentro para fora, para querer ter algo ali, conhecimento de algo que não é bom, algo que é mal, uma má notícia. Então imagine alguém chegar para você e falar: olha, eu estava ali naquela avenida da cidade com um trânsito, muita gente ali andando, de repente uma criança solta da mão da mãe e atravessa a rua e vem um carro em alta velocidade. Aí alguém já vai colocar a mão na cabeça: meu Deus, coitada dessa mãe, essa criança, o que aconteceu com ela? Nada. Por quê? Porque o carro parou, a mãe foi lá, pegou a criança, trouxe de volta. Foi apenas um susto. Mas a mente já está condicionada a receber uma notícia, já a imaginar que aquela criança, o carro atingiu ela e feriu aquela criança, trouxe um prejuízo físico para aquela criança. Isso não aconteceu. Então, a nossa vida com Deus tem que ser uma vida baseada em boas notícias. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a comunicação das boas novas. Por isso é que Paulo fala em Romanos capítulo 12, no verso 2, ele diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, padrões de más notícias, por exemplo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário que haja uma renovação da nossa mente. Precisamos trazer uma nova cultura, a cultura do reino, de boas notícias, de que tudo vai bem, de que as coisas vão dar certo, de que nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece, de que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pense nisso, medite sobre isso e responda a si próprio: o que está ocupando a tua mente? Qual o tipo de notícia que te atrai? Qual o tipo de literatura que te atrai? Qual o tipo de programação que te atrai? Seja via uma plataforma da internet, que vem pela internet, que você acessa pela internet, ou televisiva, ou de uma outra forma. O que tem ocupado a sua mente? Nós declaramos e estamos profetizando, e fizemos 31 dias nesse mês de janeiro, profetizando a vitória de 2021. Foco, profetizar a vitória. Então renove a tua mente, não se deixe mais atrair por más notícias, não deixe que a sua mente se ocupe por notícias ruins, por más notícias, mas que se ocupe das boas novas que vêm do Senhor. Pensa sobre isso e entenda que se você quer resultados novos esse ano 2021, você precisa ter atitudes novas. Se você não tiver novas atitudes, você vai ter os mesmos resultados, e resultados que talvez não estejam te agradando.
que estejam trazendo até alguma forma de frustração, de derrota. E comece então renovando a tua mente, sendo atraído por aquilo que vem e diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça. Então, um grande abraço, Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.